Olá, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse programa maravilhoso, As Coisas da Vida, do Espírito. Tudo bem, professor? Tudo bem? Prazer estar com vocês. Vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que nos mantenha na sua paz e que possamos todos nós vivermos como os irmãos. Vamos para uma leitura do livro As Coisas da Vida e do Espírito, volume 2, hoje com o capítulo 7, Você pode mudar mudando. Gratidão. 8 letras para expressar um sentimento do coração. É muito mais que um simples obrigado por ter estado ao meu lado nos momentos bons e nos momentos atordoados. Vocês, filhos, irmãos, aqueles que me escolheram amar com devoção, recebam hoje e sempre a minha gratidão. Morar numa casinha bem pobre, conviver durante anos com 7 sábios e ser todos referência num determinado meio social. Ser rico, ter morado numa linda casa com mais de 1.000 metros quadrados. Qual referência de qual meio? Relativos ao relativar? A filosofia de vida só foi aprendida por quem viveu. Mas você pode aprender com as mudanças de hábitos e, quando pensar que a obra está perto do fim, ela apenas recomeçou. Encontre a sua conclusão, mas não deixe de lado a gratidão. Você pode mudar. Há 13 anos eu estava junto com um irmão e um médico proferindo a palestra. A vida antes, durante e depois do câncer. Até os dias de hoje, essa enfermidade é associada à morte. A intimidação das dores faz parte das nossas criações. Mas a cura também é uma escolha nossa. Escolha o melhor para você e seja grato. Muitas vezes, o médico luta para manter a vida de seus pacientes, mas perde a batalha. O chefe de família se esforça para que os seus superem as dificuldades. No entanto, alguns se desviam do caminho. Quantos abastados se suicidam? Quantos esperam por mais uma chance? Para entender mais e melhor, procure o caminho, a verdade e a vida e seja grato. O silêncio acalma, leva você a lugares incríveis se for um silêncio de paz. No entanto, o silêncio pode atravessar outras fronteiras. O silêncio tem 2 lados, assim como tudo que você possa imaginar e criar. O fluxo do refluxo, o ódio e o amor, a arma e a flor, as estrelas e a areia. É preciso falar e mudar. Mudar mudando. Então, todos nós escolhemos os tipos de mudança que nós queremos para nós. E nós não podemos esquecer de sermos gratos, de estarmos em contato com a natureza, de olhar para o céu, de contemplar as estrelas, de sentir a brisa que nos envolve. Perceber que tudo isso é obra de Deus. E nós também somos filhos de Deus, feitos para mudar, para chegarmos ao seu reino. Ok, Daisy? Ok. Hoje nós vamos falar sobre as companhias espirituais que nos acompanham. Você já parou para pensar nisso? Quem que nos acompanha no nosso dia a dia espiritualmente e como as nossas escolhas podem moldar essas companhias? Já refletiu sobre isso? Eu já. Então, professor, vamos começar? Vamos lá. Tá. Só um instantinho, deixa eu pegar aqui a pergunta. A pergunta da nossa amiga internauta de Cuiabá. Muito obrigada por você estar sempre aqui, viu, Cleusa?
A pergunta dela é o seguinte: os hábitos e costumes realmente influenciam nossas companhias espirituais, professor? Claro. Acabamos de ler e acabamos de tecer pequenos comentários a respeito desta nossa sintonia com a natureza. Nós falamos no programa passado a respeito do cérebro, este motor, esta máquina, este instrumento da engenharia corpórea, ou computador, como queira chamar, a essa obra divina que nos mantém em contato através da glândula pineal, através dos nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos são como uma luz a emitir raios na escuridão, são como emitir ondas silenciosas. No entanto, são captados, por exemplo, pela telepatia, por aqueles que nós temos afinidade. São captados pelos nossos amigos invisíveis, os nossos irmãos da espiritualidade. E esses irmãos, eles são bons ou são maus? Depende. Quando nós estamos reunidos, vamos criar exemplos. Se nós nos reunimos com a marginalidade, com aqueles que estão à margem da lei, que apelidados de bandidos, mas continuam como nossos irmãos, porque todos nós somos filhos de Deus, então, essas são as nossas companhias. E quando nós desencarnarmos, ou quando nós morrermos, como diz mais comumente, ora, a gente vai continuar antenado, ligado com os nossos amigos. E se, vamos citar outro exemplo, e se nós estivermos reunidos com os nossos irmãos de religiosidade, da prática da caridade, de estar constantemente buscando fazer o bem. Quando nós desencarnarmos ou morrermos, com quem nós estaremos antenados? Com estas mesmas companhias? Ora, então, é lógico que os nossos pensamentos, criando essa vibração, criando os nossos hábitos, os nossos costumes, nós vamos estar emitindo sinais, como quem chama, como um farol, a localizar as embarcações. Nós estamos assim, também chamando para perto de nós aqueles que sejam mais comum ao nosso convívio. Sejam eles bons, sejam eles maus, depende da gente. Muito legal. Muitas vezes acontecem coisas que não são legais com a gente por conta de companhias. E a gente tem que entender que isso não é uma punição, é meramente sintonia, não é mesmo, professor, que a gente acompanha para a gente e, infelizmente, a gente acaba tendo que aprender com a dor e não com o amor. Vejamos o seguinte, nós temos hábitos ruins. A gente deixa a casa suja. São coisas assim que vão se acumulando. Um papel de uma bala, uma casca de fruta, um restinho de sanduíche que fica ali no canto do prato, e daqui a pouco todo esse espaço está sendo ocupado não só pelos insetos,
como baratas ou mesmo como bichos peçonhentos, como ratos, também vão chegando para perto da nossa casa aqueles que comungam com toda essa sujeira. Isso está na segunda pergunta. Então vamos lá, por favor. Vamos lá. Pedro do Tijucal. Um abraço para você, Pedro. Ele pergunta assim: professor, mesmo sem perceber, dependendo da nossa organização da casa, estamos sempre acompanhados espiritualmente, mesmo que a gente não queira? Exatamente. Como eu comecei a dizer então, Pedro, esses nossos hábitos, nós temos que ir afinando a nossa educação. O que é melhor para o nosso viver? Quais são os nossos padrões morais? Por que viver nesse meio de sujeira? Nesse meio entre baratas, formigas, ratos? Ora, nós estamos chamando os convivas para junto de nós aqueles que comungam com isso e passam a nos influenciar também. Se nós somos largados com os nossos cuidados pessoais, com os cuidados com a nossa casa, é lógico que também nós iremos atraindo essas pessoas invisíveis, nossos irmãos na espiritualidade, que ainda não tiveram a oportunidade de retornar para a vida material, para aprender, e que aí começa a nos influenciar a fazer coisas piores, a tomarem atitudes bem piores do que aquelas que sejam jogar a casca de banana no meio da sala. Então, daí passar a jogar as latinhas de cerveja, deixar encostado as garrafas de cachaça. Podem se chegar que aqui o ambiente é este. É isso que nós estamos tratando, é isso que nós estamos querendo demonstrar, que essas companhias vão se chegando e vão cada vez piorando o ambiente. E qual é a companhia que você quer? Comentando rapidinho, professor, que a casa da gente é um ambiente e às vezes mora a pessoa sozinha, às vezes a família. Isso que o senhor está falando afeta a família no quesito da saúde física e espiritual e a procrastinação também, que é um fator difícil, porque eu tô sem força, eu tô sem vontade de levantar, essa ansiedade, às vezes a depressão, muitas vezes não é nem física, é as companhias espirituais que você está trazendo para dentro de casa, vivendo nesse ambiente sem a organização. Professor, eu li um livro, ele chama-se Arrume a Cama, e é um livro maravilhoso, eu esqueci o nome do autor agora, que ele fala assim, só um resuminho: arrume a sua cama de manhã, porque se você for trabalhar ou for fazer alguma coisa, nada deu certo naquele dia, quando você for retornar à sua casa, pelo menos a sua cama você arrumou. E aí, aos poucos, você vai fazendo cada vez mais. E quando você arruma um ambiente, a vida se organiza. Não é mesmo, professor? Sua resposta foi maravilhosa, eu só quis contribuir um pouquinho. Sim, claro. Porque isso vem muito no nosso direct, tanto no do professor quanto no meu. A procrastinação. E muitas vezes ela está em volta a espíritos endurecidos que gostam de ficar bebendo, onde tem muita bebida, onde tem muita sujeira, onde tem muita preguiça. Porque a energia, né? A ociosidade
também, ela atrai. A ociosidade é aquela pessoa que, eu adoro dormir, eu adoro ficar no quarto. Então, sai do quarto. Se a cama é o teu problema, vá para a sala, abra os olhos de manhã para acordar, olhe para a luz, faça o esforço. Que você fazendo o esforço, esses espíritos que às vezes estão na tua casa, eles vão procurar outro lugar, porque eles precisam da energia vital, precisam dessa parte da gente para poder ficar naquele ambiente. De repente você muda a tua atitude, ele vai ter que procurar outro canto. Certeza. Isso aí é só a gente estudando, a gente vendo palestra, pegando os livros, indo na igreja, indo no centro espírita, indo onde você for que você gostar, vá renovar a tua energia, renovar a tua fé, saber que Deus cuida da gente e nós nunca estamos sós. Tem que tomar a atitude, tem que dar o primeiro passo, porque se você não der o primeiro passo, vai ficar neste emaranhado e perdido. Ache-se. Mas vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já. Até já.